Olá, eu me chamo Tatiane Ellen de Amorim, sou graduanda da Universidade de Brasília, UNB. Eu vim apresentar o meu trabalho em conjunto com os autores Lara Letícia Pinto Barbosa, Rodrigo Rocha de Souza, Sérgio Eduardo Silva de Oliveira e Cristiane Fayad, com o título Uma revisão sistemática a respeito da impulsividade no contexto militar. Carreiras militares possuem a tendência de serem predispostas a demandar um certo nível de atenção e cuidado, visto que as atividades laborais permeiam o uso do porte de arma e de diversos outros fatores de risco. Esses profissionais desenvolvem um certo nível de comprometimento com as missões e valores da instituição, que por vezes os conduzem a situações de perigo. Assim, é viabilizado que esses indivíduos possam vir a desenvolver diversos transtornos psíquicos, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno por uso de substância. E dentre esses transtornos, a impulsividade desempenha um papel significativo na manifestação desses sintomas, sendo esse um construto conhecido pela sua multidimensionalidade, que apresenta uma variedade de definições teóricas, e que, no geral, a impulsividade é definida pela ausência de julgamento prévio nas tomadas de decisões, pelos comportamentos irrefletidos ou ainda por uma tendência de se comportar de forma menos cautelosa. E esse estudo consistiu em analisar, por meio de uma revisão sistemática, artigos que avaliam como a impulsividade e seus domínios influenciam na incidência dos transtornos e sintomatologias mais comuns em militares. E a revisão sistemática realizada se baseou na busca de artigos que apresentassem como maior foco o estudo da impulsividade no contexto militar. Essa busca foi realizada no portal de periódicos CAPES, utilizando os descritores Impulsivity and Military. E durante a primeira análise dos artigos, foram empregados os seguintes critérios de inclusão: apenas artigos publicados em periódicos revisados por pares, estudos publicados no período de 13 de julho de 2015 a 13 de julho de 2020, que foram os últimos 5 anos, artigos empíricos e estudos que abordassem conjuntamente a impulsividade e o contexto militar. E os artigos que cumpriram os critérios de inclusão eram avaliados de acordo com os seguintes tópicos: ano de publicação, palavra-chave, objetivo geral, país de origem dos estudos, perfil amostral, técnica de coleta de dados utilizadas, instrumento psicológico utilizados, salientando aqueles que eram destinados a avaliar a impulsividade, comportamentos impulsivos identificados, transtornos mentais ou sintomatologia associado, e um breve resumo dos resultados alcançados. No que diz respeito aos resultados, foram recuperados inicialmente 906 artigos, sendo que 34 desses foram excluídos por serem duplicados. Logo, aplicou-se os critérios de exclusão aos outros 872 artigos restantes. Foram excluídos os artigos que não eram artigos empíricos, eram de periódicos não revisados por pares, não eram artigos científicos, só abordavam o contexto militar sem fazer considerações a respeito da impulsividade, só abordavam o construto da impulsividade sem citar o contexto militar, não tinham como foco de estudo a impulsividade nem o contexto militar. E assim, ao final, 18 artigos foram selecionados para análise e discussão nessa revisão sistemática. E dentre os 18 estudos analisados, a maioria considerável, 6 de 18, fez uso da escala de impulsividade Barrett-11, que é a BIS-11, para avaliação da impulsividade geral e suas dimensões individuais da impulsividade, sendo essas a atenção, o não planejamento e a impulsividade motora. E em seguida, o segundo instrumento mais utilizado para avaliação da impulsividade, sendo 3 de 18, foi a escala de comportamento impulsivo, o PPSP, com seus 5 grandes fatores: urgência negativa, urgência positiva, falta de premeditação, falta de perseverança e busca por sensações. E a partir disso, a gente consegue perceber que esse padrão aponta para a ampla utilização da BIS-11 e da UPPSP como medidas mais comumente utilizadas para avaliar a impulsividade. Ainda foi possível observar que alguns estudos utilizaram mais de uma medida para avaliação no construto, sendo que alguns estudos utilizaram medidas comportamentais ao invés de questionário de autorrelato, e só um estudo utilizou conjuntamente essas duas formas de medida. E ainda no que se refere aos instrumentos para avaliação da impulsividade,
foi possível identificar artigos que preferiram empregar medidas de traços gerais da personalidade para avaliação do construto em questão. Em relação aos transtornos mentais e sintomas envolvidos, os estudos analisados abordaram a impulsividade no contexto militar muitas vezes como uma das características da manifestação de transtornos mentais ou de uma sintomatologia específica. E após a análise dos artigos, foi possível observar uma maior frequência na abordagem de alguns desses transtornos. Os transtornos relacionados às substâncias são os mais abordados nos estudos, e observa-se ainda que, na maioria das vezes, ele é abordado em conjunto com o transtorno de estresse pós-traumático, o qual também apresenta uma frequência significativa nos estudos analisados. Em seguida, é possível observar uma maior tendência na discussão sobre comportamento suicida, tentativa e ideação, e também, porém com menos frequência, um maior interesse na discussão sobre transtornos depressivos nesse contexto, no contexto militar. E, por fim, com base no interesse crescente da literatura acerca do construto multidimensional da impulsividade, esse estudo teve como motivação a necessidade de se compreender melhor a influência da impulsividade para desenvolvimento e implementação de melhores programas de tratamento e intervenção em contexto militar, sejam essas intervenções psicoterapêuticas ou psicossociais. E, além disso, o estudo desse construto nos permite entender melhor como os aspectos da impulsividade impactam na incidência dos transtornos e sintomatologias mais comuns e na eficácia dos tratamentos nessa amostra de alto risco.